Olá, gente, bom dia, tudo bom? Que o amor de Deus esteja aí na sua casa, que a graça do Pai seja suficiente para trazer conforto, alegria, fé e esperança no seu coração, amém? Hoje o Senhor me levou para que viéssemos compartilhar, meditar e estudar sobre o sangue de Cristo. Eu quero particularmente, né, para mim, para minha vida, para edificação pessoal da minha vida, estudar mais sobre o sangue de Jesus, porque às vezes falamos, né, até de maneira vã sobre, sangue de Jesus tem poder, às vezes vem uma barata, sangue de Jesus tem poder, de maneira que ficou vazio, né, que ficou falado de maneira sem temor. E o Senhor, essa madrugada, tocou muito forte no meu coração para que nós viéssemos a valorizar, a honrar, a declarar com poder e com temor o sangue de Jesus. Porque, afinal de contas, o sangue de Jesus foi o preço que Deus usou para nos salvar. Tudo que Jesus passou naquela cruz foi por amor a nós. E às vezes nós não sabemos retribuir, às vezes nós não nem valorizamos a cruz ou não damos devida importância. Mas que esses dias te levem a meditar sobre o valor do sangue de Jesus. Eu quero compartilhar hoje em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 21, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui ele já fala para que sejamos santos em nossa maneira de viver. Porque foi por conta do sangue de Jesus, por ele ter lavado os nossos pecados, a nossa maneira de viver, as nossas atitudes devem ser repensadas, devem ser tratadas com devido valor. Porque a minha maneira de viver deve ser pensando em honrar o sangue de Jesus. A minha maneira de viver deve ser pensando em agradar aquele que morreu por mim. Versículo 16: Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Naquele momento, Jesus falou para o Pai: Por que me desamparastes? E o Senhor trouxe ao meu coração que aquele momento de dor Jesus passou, porque Jesus estava carregando o peso do pecado do mundo. Jesus carregava todos os pecados sobre si. E Deus não pode estar junto do pecado. Onde há pecado, há morte. E Deus é vida. Então, como sobre Jesus estava todo o pecado, toda a sujeira do mundo estava sobre Jesus, a presença de Deus se retirou. Por isso que Jesus falou naquele momento: Pai, por que me desamparastes? Porque ele sentiu o peso no corpo, na alma e no espírito dele, sem o poder sobrenatural de Deus, porque Deus se afastou no momento em que o pecado tomou o corpo de Jesus. Mas só que Jesus, quando gritou, está consumado, e entregou o espírito dele para Deus, naquele momento, Jesus já não era aquele ser que ensanguentado, deformado. Naquele momento, o Senhor, o próprio Deus, tirou a coroa de espinho e já entregou a coroa de honra sobre Jesus, porque naquele momento Jesus foi ao inferno e resgatou a chave das mãos do diabo e declarou: está consumado, aquele que crê em mim será salvo, está consumado, agora o meu sangue tem poder para lavar todo o pecado, está consumado, eu já libertei os cativos e oprimidos, está consumado, eu já tomei sobre mim todas as dores, as enfermidades dos meus filhos. Então, quando Jesus declarou: por que me desamparaste?
quando terminou o sacrifício, logo em seguida ele declarou: está consumado. Você consegue entender o poder do sangue de Jesus? Vamos continuar lendo. Aqui no versículo 17 diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas foi por todos que Jesus pagou o preço de sangue. Julga sendo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aqui ele continua a falar que nós possamos andar em temor enquanto estivermos aqui, que nós venhamos nos preocupar sim com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, sabendo que não foi com coisa corruptível, que não foi com prata ou com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. E aqui ele fala mais uma vez, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi com precioso sangue de Jesus, não foi com ouro nem prata. Não tem preço que pague a nossa vida, porque Deus nos amou de tal maneira. Nós temos um valor imensurável para Deus, nós temos um valor muito grande pelo nosso Criador, e foi por amor que ele decidiu fazer o plano perfeito de entregar o teu filho e deixar que o sangue dele fosse ali escorrido, fosse retirado do corpo dele, porque só o sangue de um ser santo e perfeito podia nos tornar seres santos e perfeitos perante de Deus. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ele ressuscitou dos mortos com poder, com autoridade, e o sangue dele hoje clama, o sangue dele grita, sabe pelo quê? O sangue dele grita para que nós venhamos reconhecer o poder do sangue. O sangue dele grita para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que o sangue dele tenha sentido em nossas vidas. E o sangue dele grita para que nós venhamos nos converter dos maus caminhos, para que venhamos ter consciência da nossa maneira de viver, para que as nossas atitudes sejam para honrar o preço de sangue. Então, que o sangue de Jesus possa ter voz ao seu coração, que o sangue de Jesus possa ter sentido sobre a tua vida. E através do sangue de Jesus, nós também podemos declarar perdão, porque pelo sangue de Jesus nós somos perdoados. Através do sangue de Jesus nós podemos clamar por paz, porque foi por conta do sangue de Jesus que nós temos a nossa casa, a nossa família protegida. E nós podemos clamar por poder. Quando nós estamos enfermos, quando a enfermidade vem, nós podemos declarar que o sangue de Jesus na cruz levou sobre si nossas enfermidades. Nós podemos clamar por poder através do sangue de Jesus para vencer as obras malignas, porque Jesus venceu o mal com o sangue dele. Nós devemos ter poder, entender o poder que nós temos ao declarar o sangue de Jesus. Então, que você venha saber usar, que você venha saber valorizar o sangue de Jesus, que as suas atitudes possam honrar o sangue de Jesus, porque nós não podíamos nos livrar do pecado, nós não podíamos por nós mesmos pedir perdão e ser perdoado, não, foi por conta do sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar. Amém? Que você possa entender o preço, o valor do sangue de Jesus. Que a sua casa esteja revestida com o sangue de Jesus. E que as nossas atitudes venham honrar o sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E que você venha meditar e buscar aprender mais
sobre o valor do sangue de Jesus. Deus abençoe.